Olá, esse é o seu canal Facilita INSS. Eu sou Cleiton Andrade, advogado especialista em direito previdenciário, e estou aqui para sanar uma grande dúvida de toda pessoa que pensa em processar ou já processou o INSS. A pessoa logo pensa, meu Deus, como é que vai ser o meu processo? O que vai acontecer? Eu vou ganhar esse benefício? Eu vou ganhar esse dinheiro? Quanto tempo vai demorar para sair a sentença? Calma, respira, vem comigo entender como é o passo a passo do processo judicial. Esse vídeo eu tenho o objetivo de explicar para vocês como funciona em regra um processo judicial, suas etapas, prazos perspectivos, que isso varia de região para região, e como vai andar esse bendito processo. Primeira coisa, entenda que processo judicial é feito por etapas. Existe um passo a passo, um rito a ser seguido, um procedimento a ser levado em consideração na justiça. Então, tudo inicia com a zorra chamada petição inicial. O que é a petição inicial? É você que busca o advogado, conta a história para ele, leva os documentos para ele, ele vai fazer um arquivo, um documento contando a sua situação, pedindo o seu benefício. E aí a gente chama esse documento de petição inicial. Ele dá o start, o início a um processo. Após acontecer a petição inicial, em se tratando de processo que não vai ter perícia médica, em regra, cita-se o INSS. E o que zorra é citação? É basicamente bater na porta do INSS. Ô INSS, tem esse processo aqui contra você. Dona Maria quer a pensão por morte dela que você negou. Olha isso aqui. Pronto. É basicamente isso a citação. É dar ao INSS a informação de que existe um processo contra ele para que ele se manifeste, fale, se defenda ou faça uma proposta de acordo. Perfeito? Apresentada a contestação para o INSS, e aí ele vai ter o prazo para isso, e aí depende do rito, do procedimento, se é juizado especial, se você é vara comum federal, tá certo? E aí a gente vai ter esse prazo para apresentação de defesa, o INSS apresentou defesa, e aí a gente vai ter uma situação. Verificar se houve proposta de acordo ou se não houve proposta de acordo. Se houve proposta de acordo, o processo pode encerrar ali. O seu advogado e o INSS fazendo um acordo para te garantir o benefício. Isso pode ser benéfico ou não, depende do teor do acordo. Todo acordo deve ser analisado com muita frieza e atenção. Mas fazer acordo é bom quando ele é justo, tá certo? Porque o processo ali se encerra muito mais rápido, muito mais célere. Mas imaginemos aqui que não teve proposta de acordo. O que é que vai acontecer agora? As partes vão dizer as provas que pretendem produzir. Por exemplo, a testemunha, uma audiência de instrução, para que se possa comprovar que Dona Maria lá atrás morava na rua A com o seu João. Olha só que coisa. Que Dona Terezinha era vizinha dela, do casal, e vai dizer na justiça lá, ó, eu realmente vi Dona Maria com o seu João, moravam junto, todo mundo sabia, era um casamento longo, num dia de domingo, quando tocava Pablo da Rocha, tava seu João lá com Dona Maria, comendo uma carnezinha frita, era isso aí. Vai produzir isso em sede de audiência. São as provas que as partes têm a produzir. Passou essa etapa, que o processo já teve o início, já teve a defesa, já teve a produção de provas, vai ter a sentença. A sentença, o que é a sentença? É o juiz dizer, ó, Dona Maria, você tem direito à pensão por morte de seu João. Ou dizer, Dona Maria, infelizmente, você não tem direito à pensão por morte de seu João. Lembrando que o processo não encerra aqui, tá? Após a sentença, pode ocorrer recursos. E aí, se vai ser uma apelação, se vai ser um recurso nominado, depende, mais uma vez, do procedimento, tá certo? Mas a decisão que concede o benefício ou que nega o benefício pode ter recurso, tá certo? E o recurso é solicitando para que um outro juízo, outros ali magistrados, desembargadores, reanalisem aquele processo.
tá? E aí, após a fase de recurso, o processo tende a encerrar. Lembrando que a fase que nós estamos falando aqui é conhecida como fase de conhecimento, recurso, e depois dessa tem a fase que vocês tanto gostam, que é a fase do pagamento, da execução, tá certo? Então, para ter execução, tem que ter ocorrido a parte de conhecimento, a parte de sentença, e aí depois que transitar em julgado, que é basicamente dizer assim, ó, tá morto, enterrado, não tem o que fazer, a decisão é essa, inicia-se a parte de pagamento e execução. E o pagamento de execução pode ser aí mediante RPV ou precatório, depende do valor a ser recebido, tá? Mas esse é o esqueleto da ação, é assim que vai acontecer, tá? Eu pintei aqui um cenário de um processo sem laudo pericial, sem perícia médica, tá? Porque quando não tem perícia médica, isso muda um pouco a lógica do processo, tá? Porque existem coisas que vão ser feitas antes, tá bom? Mas, se você quiser que eu grave um vídeo também falando exclusivamente de como ocorre o processo quando se tem um pedido de perícia médica, que são os casos de auxílio-doença, auxílio por aposentadoria por incapacidade, benefício assistencial, que é o BPC, LOAS, para pessoa com deficiência ou incapacidade de longo prazo, vocês comentam aqui embaixo que eu venho também gravar um vídeo para vocês falando exatamente como ocorre quando tem a perícia médica, tá bom? Mas, em regra, em suma, é assim que o seu processo vai andar. O seu processo vai ter um início, vai ter um meio e vai ter um fim, tá? E depois do fim, tem a parte do pagamento. O pagamento vem depois do fim. Parece engraçado, mas é assim que acontece, tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo para que eu possa sanar e trazer mais luz, tranquilidade e serenidade na sua jornada contra o INSS. Podemos jamais abaixar a cabeça e nos curvar para o INSS. Temos que combater e lutar sempre pelo melhor direito que você pode ter. Razão.